Muito obrigada por estarem aqui nesse momento, para quem está em Portugal às 7 horas da noite, para quem está aqui no Brasil às 4 horas da tarde. Ainda é um horário cedo, né, para quem está aqui no Brasil. Eu queria começar falando que às vezes eu falo muito rápido. Então, se vocês não estiverem entendendo, porque a língua é diferente, né? Se vocês não estiverem entendendo, ou se tiver alguma palavra que seja muito diferente aqui e em Portugal, vocês me avisem, tá? O chat fica aberto aqui direto, então eu fico olhando ele sempre para as perguntas de vocês. O Júlio tinha perguntado do PDF, se ele vai ser disponibilizado. Por mim não tem problema, tem que ver com a escola, mas por mim não tem problema não, tá? Não tem tanta informação lá, a informação está mais do que eu vou falar, mas tem também, tem bastante foto que eu peguei da internet, enfim. Para ser bem justa com quem chegou na hora, são 4 horas em ponto. Vamos começar a falar. O começo é leve, vou primeiro me apresentar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que a escola me chamou para vir falar nessa primeira semana de tecnologia cervejeira, né? Então, vou explicar para vocês por que eu estou aqui. Vamos lá. Então, hoje a gente vai... Desculpa. O tema da palestra é equipamentos para cervejarias, né? É um tema extremamente amplo, então a palestra vai ser boa porque vai dar um gostinho de quero mais, para vocês verem quando vocês fizerem um curso mais aprofundado, e aí dá para falar bastante coisa. Eu escolhi falar dos equipamentos, então a gente vai falar de vários equipamentos da produção mesmo, e eu foquei mais na parte industrial da história, então quem for caseiro, se tiver algum caseiro aí, quiser fazer alguma pergunta específica de caseiro, coloca aqui no chat, que eu falo também. Mas eu foquei mais nos equipamentos industriais da produção, né? Enfim, dando um resumo rápido, caseiro presente. Então, se pode perguntar, Antônio, fica à vontade para perguntar também, tá? Marcelo também. Eu sou química, na verdade eu sou carioca, começar do começo. Eu estou localizada nesse exato momento na cidade de Vassouras, que é interior do Rio de Janeiro. A gente está a 120 quilômetros da capital. É uma cidade bem pequenininha. Eu aviso a vocês que está armando uma chuva muito forte lá fora, então eu espero que a internet não me deixe na mão, mas senão eu já tenho o plano B. Mas, enfim, a cidade aqui tem 37 mil habitantes, é muito pequena, mas é o meu refúgio, é muito bom morar em cidade pequena, na minha opinião. Então, eu sou química, me formei em química, sou técnica cervejeira pelo Senai, fiz em 2000 já faz tempo, em 2008. Depois eu fui trabalhar no Senai, eu trabalhei na Ambev, eu trabalhei no Senai, e depois eu fiz o curso de mestre cervejeiro lá fora, nos Estados Unidos e Alemanha. Depois eu fiz mestrado, e aí eu segui mesmo carreira acadêmica, porque o mestrado é importante para quem, para todo mundo que quer fazer ciência, mas para quem é da área acadêmica mais ainda. Eu sou professora do curso da Universidade de Vassouras, aqui em Vassouras, que é em frente da minha casa, e sou supervisora de uma pós-graduação em cerveja também, e tenho muita coisa com a Escola Superior de Cerveja e Malte. Né? Ano passado eu dei a disciplina de fermentação no curso de Engenharia de Produção Cervejeira. Foi um grande prazer que eu tive, foi muito legal. Eu também dou filtração no mestre cervejeiro, esse ano eu vou dar segurança alimentar, dou palestra, fiz live, enfim, a gente tem uma parceria muito legal que eu adoro, e por isso eu estou aqui hoje com vocês para falar de equipamento, tá? Aqui embaixo tem o meu e-mail, né? Vocês não veem, peraí que eu passei 6 meses no Lector e a gente esquece, parece que passa um mês sem e esquece, então vocês não veem o meu cursor. Aqui está o meu e-mail e aqui está meu Instagram, fiquem à vontade para me chamarem, enfim, é o primeiro contato de muitos, provavelmente, espero que tenhamos mais, tá bom? Vamos começar a falar de fato nessa primeira semana de tecnologia cervejeira, que é um trabalho da Escola Superior de Cerveja e Malte com Portugal e Brasil também, né? A gente está todo mundo junto, todo mundo misturado, à distância, né? Mas não pessoalmente. Enfim, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu resolvi falar dos equipamentos mesmo, né? Do que algumas particularidades de cada um desses equipamentos. E
E aí eu trouxe algumas fotos, porque a gente tem muitas realidades, né? Quando a gente fala em equipamento, a gente está falando de muitas realidades diferentes, porque a gente tem desde o caseiro, que faz na panela, pequenininho, 20 litros, eu já vi panela de 5 litros, que é muito pequeno, até volumes monstruosos, como é o caso desse aqui, por exemplo, que é, por acaso, a cervejaria do Grupo Petrópolis, mas foi porque eu achei a foto mais bonita, não é por nenhum outro motivo. E que você tem aí volumes enormes, tanques enormes, braçagem muito grande. Para vocês terem ideia, na época que eu trabalhei na Ambev, eu trabalhava com uma fervura, com um cozinhador de mosto de 1.300 hectolitros, que dá 130 mil litros, uma batelada, né? Então, a gente tem desde o pequenininho, muito pequeno, até o gigantesco, monstruoso, que você cabe lá dentro mais um monte de gente. Eu entrei uma vez no cozinhador e é uma sensação estranha, porque é muito grande. E você, enfim, é, é muito rico o assunto, né? Então aqui a gente tem equipamentos para a parte quente, né? Então a sala de braçagem, né? Eu trouxe sala de braçagem grande, como eu falei, e uma tribloco e uma bibloco, essa aqui é lá na Agrária, né? Na cervejaria experimental que eles têm lá, que não foi à toa, né? Que eu trouxe essa diferença, porque aqui a gente já pode ver uma característica que é o equipamento de cobre, né? O equipamento de cobre ele é muito tradicional, né? No mundo cervejeiro, as cervejarias mais antigas ainda e mais tradicionais ainda têm esse apego ao cobre, porque realmente ele é super bonito, né? A da Colorada era igual a essa de cobre, então é lindo, né? É muito mais bonito do que o inox, apesar do inox ser bonito também. Mas o cobre, ele é complicado, né? Ele melhora a espuma da cerveja, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas ele tem problemas porque o cobre vai sendo incorporado na bebida, e aí você vai perdendo, não só você vai corroendo o seu tanque, né? Mas ele vai parar na bebida e o cobre é um metal pesado, complicado para a gente. Então acabou se parando de usar o cobre. Isso é geral, a maioria das pessoas das cervejarias não usam mais. Hoje em dia, quando a gente vê um equipamento de cobre, né, como esse aqui, na verdade, por dentro ele é de inox. O cobre fica só por fora, só para ficar bonito, né, e só para lembrar os tempos áureos das panelas de cobre, né? Então, é uma coisa que hoje em dia, se você olhar por dentro, você vê que ele é de inox, né? Para não ter esse contato da cerveja com o cobre. Mas, sem dúvida, ele é muito bonito e ele chama a história, né? Mas, enfim, a gente tem o aço inoxidável mais utilizado. Na parte quente e na parte fria também. Quando a gente fala de parte fria, a gente está falando a partir do momento que a gente resfria, né? Ah, Gel, você está aí. Enfim, eu tenho equipamentos também de aço inox, né? A maioria aqui a gente tem tanques de fermentação e maturação de vários tamanhos, aqui são outros tanques de fermentação e maturação numa escala maior, e temos também filtros, né? Filtros de membrana, de cartucho, no caso aqui, temos filtro de terra infusória, a gente vai falar um pouquinho sobre o tanque de terra infusória também, tá? Enfim, na parte fria, a gente tinha antigamente materiais como madeira, como cimento, né, alvenaria, e ainda tem, tá? Ainda tem lugares onde, no Brasil não, no mundo, que você consegue achar tanques de madeira é mais difícil, mas de alvenaria eu já vi pessoalmente. É diferente a gente vê isso, mas, enfim, aqui não é permitido, mas ainda existem alguns lugares, sim. Quando a gente fala na Alemanha e tal, a gente vê umas coisas diferentes acontecendo, mas, enfim, tudo dentro dos conformes para a legislação deles lá, né? Enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses fermentadores, vamos falar um pouquinho também sobre qual a diferença entre um tanque horizontal, um tanque vertical, enfim, o que a geometria do tanque influencia na bebida, né? Antes de mais nada, eu não achei justo falar sobre equipamentos sem falar em boas práticas de fabricação, né? Seja o pequenininho, seja o gigantesco, a gente tem que tomar muito cuidado com o cumprimento de algumas coisas para sempre manter a nossa cervejaria
dentro do que é o higiênico, né, da limpeza, da cuidado para não ter problemas com pragas, etc. Mas falando especificamente dos equipamentos, a gente, quando vai escolher um lugar que a gente vai comprar, porque é um investimento grande, né, mesmo os pequenos não são baratinhos, então a gente tem que tomar muito cuidado com o acabamento sanitário. Né? O que seria acabamento sanitário? É muito mais do que eu coloquei aqui, mas vale muito estudar e ver a legislação, seja daqui, seja de Portugal, para ver o que a legislação fala sobre isso, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter. Mas, basicamente, sem pontos mortos, né? Que seria uma tubulação que não vai a lugar nenhum, por exemplo, e em fábrica grande, infelizmente, isso é relativamente comum, sabe? A gente vai achando os pontos mortos e vai tirando. Mas, era esse caminho, aí a gente mudou, fez uma outra tubulação, não sei o quê, e aí aquilo ficou lá. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado com o ponto morto, né? O acabamento sanitário é para garantir que não há interferência na bebida, né? Que o acabamento sanitário, eu não vou ter uma contaminação por causa disso, as soldas são muito importantes, o jeito de soldar, o lixar da solda para garantir que ela está o mais lisa possível, sem rugosidade, isso é fundamental, né? Para a gente ter uma boa cervejaria que tenha tranquilidade de trabalhar sem problemas de contaminação, sem problemas mais graves que são complicados de trabalhar, tá? Então, essa, como eu falei, a superfície lisa, de fácil limpeza, com curvas sem ser 90 graus, é bem ruim quando a curva faz 90 graus, por causa de algumas coisas, inclusive beta-glucanos, né? E aí a gente na hora de escolher um fabricante de equipamento, normalmente eles pensam nisso, mas a gente tem muitos por aí, né? Então acaba que nem todo mundo tem, às vezes um não tem um acabamento tão bom numa solda, o outro trabalha com inox que pode não ser tão legal, enfim, a gente tem que procurar, né? Vale a pena perguntar e correr atrás, porque o fabricante tem essas informações, tá? Então, é super importante essa parte de boas práticas de fabricação. Falando agora, de fato, dos equipamentos, eu coloquei aqui um fluxograma para a gente seguir, né? Então, quando a gente fala de braçagem, a gente está falando de moinho, tina de mostura, tina de clarificação, cozinhador de mosto ou fervura e o bico ou decantação, né? Por último, tem o resfriador é meio parte fria, meio parte quente, aí depende do que vocês quiserem chamar, mas eu vou começar falando da parte quente do processo, o que tem em cada equipamento, tá? Não vamos falar de moinho, porque moinho já dá horas e horas e horas e horas de assunto. O moinho em si é um equipamento fundamental, né? A gente tem aí moinho de 2, 3, 4 e 6 rolos, mais ou menos, que vai crescendo junto com a sua demanda. Então, de 2, 3 rolos dá para o pequeno, caseiro ou industrial já. O médio, já maiorzinho, vai usar um de 4 rolos, mas ainda dá para usar o de 2, depende do volume que é produzido. E a grande cervejaria trabalha com de 6 rolos ou um moinho que tem uma outra tecnologia, que é o moinho de martelos, que vai ter uma granulometria mais fina, porque depois usa-se um sistema de clarificação que é o filtro prensa. O meu chat ficou meio doido aqui, mas acho que eu consigo ver. Tá? Então, a gente vai começar a falar a partir da tina de mostura, lembrando que a gente antes teve necessariamente um moinho, que é um equipamento importante, né? Que muitas vezes a gente não dá muito valor quando é muito pequeno, porque acha que é só moer, e aí e nem sempre é assim, né? Na verdade, é bem mais complexo. Eu vou dar um exemplo para vocês de problemas de moagem, né? Eu acompanhei outro de uma abraçagem que a moagem estava tão grossa, mas tão grossa, que deu menos de 50% de rendimento, né? E isso tem muito a ver com o equipamento, né? A distância entre os rolos, enfim. Marcos, o moinho é importante mesmo, porque se ele tiver bom, ok. Mas se ele tiver com problema, você vai ter um problema de rendimento grave, e aí você está jogando dinheiro fora, né? Porque você não está conseguindo aproveitar a sua matéria-prima para ser transformada em mosto, ela vai ficar no seu bagaço. Então, feliz será o
boi, ou enfim, o animal, se você tiver um destino, mas que se for o animal comendo, ele vai adorar, porque vai estar docinho. Mas pra gente, significa que ficou lá no bagaço e não vai ficar com a gente, né? Não ficou. Isso é a eficiência da sua coisa, é o dinheiro que você está investindo, seja pequeno ou grande, mas é o dinheiro que você está investindo, tá? Então vamos começar pelo começo da braçagem. Quando estava fazendo a apresentação, pensei, gente, qual é o máximo de tanques que você pode ter numa sala de braçagem? Né? E aí eu cheguei ao número de 7. Vamos lá, vamos com calma. Existem braçagens, existem salas de braçagem que tem 2 panelas, como essa aqui, essa aqui, né? Então eu tenho metade das coisas acontecem aqui, metade aqui. Às vezes você tem um tanque de água quente, né? E aí o tanque de água quente é um tanque de água quente. Ele é um tanque, mas eu não uso ele para nada. Ou eu tenho que aquecer a água no outro tanque que eu não estou usando. Isso faz com que fique um pouco mais restrito na quantidade de braçagens que você faz num dia, né? Mas, enfim, depende da realidade, depende da sua pressa, né? O quanto você vai produzir. Eu vou produzir 1 por dia, para mim tá bom, beleza, show, não precisa mais. A tribloco, a bibloco, então, são 2 panelas, uma alterna. Normalmente, mostura e clarificação em uma, fervura, vírgula na outra, né? Normalmente assim. A tribloco, faltou o single vessel. Faltou, Cláudio, esqueci de botar o single vessel. Boa observação. Sim, falta o single vessel, que seria um só, né? E tantos que tem, com cesto, com bag, com tantas possibilidades, né? Para uma nano cervejaria, sim. Você só consegue fazer uma por dia, sim. Isabela, é uma dúvida grande. É uma dúvida grande. Existem bons, existem os caríssimos, existem os mais baratos bons, os mais baratos ruins, e é tenso, é difícil. Eu não consigo ver, Marcelo. Peraí. A mais de baixo, a última mensagem eu não consigo ver. Com single vessel? Talvez. Eu acho que o mapa é mais complexo do que o equipamento, sabe? O mapa é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é quem faz a legalização, a quem a gente deve prestar contas para fazer legalização de cerveja aqui no Brasil. E eles olham equipamentos, mas eles olham mais a sua estrutura, sabe? Eles olham muito se você como está seu chão, se você tem controle de pragas, se você tem outras coisas. Eles não olham tanto o equipamento, se ele for de aço, inoxidável, né? Isso sim. Mas eu acredito que sim. Enfim, então eu tenho tribloco, que normalmente é uma mostura, uma clarificação, uma fervura e vírgula. Eu tenho uma quadribloco, e aí eu vou separando, né? Uma mostura, uma clarificação, uma fervura e um vírgula. 4 tinas, né? 4 coisas. E eu tenho os outros casos. Por exemplo, onde eu trabalhei, como era muito grande e a filtração era muito rápida, porque era filtro prensa, eu tinha 2 tinas de mostura, 2 filtros prensa e tinha um tanque intermediário aí no meio do caminho para conseguir produzir. A gente produzia a cada 1h30, 1h45, era o mais comum. A gente arriava, a gente começava uma nova. Então, o equipamento, a gente conseguia fazer de tal forma que ele não seria tanto gargalo, sabe? Diminuir os gargalos da planta, que isso é uma coisa importante para quem quer produção. Júlio, depende do seu plano de negócios. E aí é muito importante o plano de negócio, que é onde você quer chegar. Né? Se você quer chegar numa quadribloco, que é bem mais caro, você tem que produzir bastante para poder pagar. Entendeu? Então depende do quanto você tem de plano de negócio para aumentar sua produção. Tá? E eu não vejo, Lourenço, comprar um fermentador do tipo. Que ruim, gente. Peraí. Tá com algum bug no meu. Escreve qualquer coisa embaixo, só para subir, para eu enxergar. Tá bom. E Fermizila? Caraca, não conheço.
Fermizila eu não conheço. Como evitar a oxidação na... Calma, mas aí não é equipamento. Aí, deixa eu... Sobrando tempo, eu te respondo. Você volta, tá, Lourenço, a perguntar isso, porque evitar a oxidação... Calma, vamos falar de fermentador. Então, o que eu falei é que quanto mais equipamentos a gente tem, mais flexível é a nossa produção. Então, a gente consegue produzir mais por dia. Então, por isso que quando o Júlio perguntou se ele compra um tribloco ou um quadribloco, depende do quanto você quer produzir por dia. Um tribloco te atende super bem para produzir uma ou duas por dia. Mas se quiser fazer mais, não dá mais, entendeu? Então, depende muito da sua realidade. Por isso que vale a pena você fazer um plano de negócio bem legal para você saber onde você quer chegar, tá? E propileno glicol, mapa... Calma, vou chegar no propileno glicol. Falaremos. E na maioria, nas grandes cervejarias, a gente consegue saber qual é o equipamento da abraçagem só de olhar para eles, né? A tina de clarificação é sempre muito larga, tem um diâmetro enorme, muito maior que os outros. A fervura tem sempre uma chaminé muito maior também do que a dos outros, né? Então, tem coisas que a gente pode ver. Isso no pequeno é engraçado, é difícil a gente ver uma tina de clarificação larga, né? Mais larga do que as outras. Existe, eu já vi, tá? Mas não é qualquer produtor de equipamento que faz isso. Porque atende. Mas quando a gente quer produção, eficiência, rendimento, tirar o máximo daquele bagaço na clarificação, melhor ela maior, tá? Porque aí a sua camada de bagaço é menor, eu já falo isso com vocês. Então, mas é difícil você achar isso para o pequeno. Caraca, peraí, esse é o Fermizila? Tá, depois eu olho, eu vou deixar aberto aqui, depois eu olho. Tô olhando. Sim, por isso que eu digo para você, você tem que ter um bom plano de negócio para saber onde é que você quer chegar e o que você vai gastar. Né? Se o seu problema é mão de obra, o quadribloco é bom. Com certeza. Oh, gente, será que eu botei a... Ai, será que eu não salvei? Não, mas eu continuo. Enfim. Vamos falar da tina de mostura. A tina de mostura ela é sempre menor do que a caldeira de fervura. Por quê? Porque eu ainda vou adicionar a lavagem depois, né? Então ela vai ser sempre menor do que a fervura, né? E tudo bem, né? Nesse momento, que é a tina de mostura, a gente precisa de aquecimento e a gente precisa de agitação. Sem aquecimento e agitação não rola, porque o aquecimento é fundamental para a ação enzimática e a agitação é fundamental para que a sua massa revolva e você tenha a superfície de contato. As moléculas têm que se encontrar para reagir, né? Então, a gente precisa de aquecimento e a gente precisa também que elas se encontrem. Então, é fundamental. Seja na mão, no braço, e quando eu era professora do Senai, que a gente tinha bastante braçagem pequenininha, eu fazia maldade. Olha que sou a professora cruel. Eram vários alunos, né? Não ia botar alguém, um só, mas sempre eu fazia eles mexerem o tempo todo. Então ficava sempre alguém lá mexendo. Vamos lá, agora você. Vamos lá, agora você. Porque, enfim, é importante mexer, né? O aquecimento normalmente é através de camisa, né? Eu tenho camisas... saiu. O bug saiu. Agora eu já consigo voltar a ver o chat direitinho. O aquecimento normalmente é através de camisa, né? Existe chama direta, vou falar primeiro da chama direta, que é possível, né? Eu acho difícil de controlar, mas existem algumas cervejarias pequenas que tem chama direta, tá? Acho mais difícil de controlar, tipo, chegar na temperatura e parar, mas é uma possibilidade, tipo um fogãozão, né? Um fogareiro lá embaixo. É uma possibilidade, o problema é que é só embaixo, né? Como o calor fica só embaixo, a homogeneização é mais difícil, né? Para você garantir que quando você mede a temperatura aqui, que aqui também está a mesma temperatura. Então, isso fica praticamente impossível, porque embaixo vai ser sempre mais quente. E aí, nesse caso, o revolvimento é mais importante ainda, né? Para você homogeneizar. E, Luan, depois a gente fala, tá? Lembra a sua pergunta para o final. Enfim, o chama direta é uma possibilidade, mas é só... o máximo que eu vi foi 1.000 litros, que é bastante, tá? Mas, enfim, existe. Vapor seria com camisa, aí eu tenho camisa aqui,
né, no equipamento e às vezes no fundo também, mas às vezes só ao redor, né, do equipamento, e é o mais comum, né? Você tem vapor passando ali e aí você tem essa, é mais fácil, mais uniforme o aquecimento, que ele vai como se fosse abraçando o tanque, né? Então, o vapor é super interessante, o problema é ter o vapor, então caldeira ou gerador de vapor, que é mais tranquilo, gerador de vapor, em relação à legislação também, a ser mais tranquilo, é menos perigoso também, porque não tem armazenamento de vapor. Ele gera e manda, gera e manda. A caldeira, ele armazena, e aí é mais perigoso e mais regulado, enfim. E a outra possibilidade também para equipamentos menores é a resistência. Resistência é super interessante, é a que eu trabalho aqui na universidade, a gente tem 2 resistências, e aí eu tenho que ter um fluido, um óleo, um fluido, que pode ser o propileno glicol, pode ser, no caso da mostura, água também, porque aí essa resistência, ela troca calor com esse fluido, e o fluido faz essa troca de calor com o mosto. Lembrando que não é para entrar em contato, né? O fluido não entra em contato com o mosto de jeito nenhum, mas, quer dizer, se tiver um vazamento, sim, né? Mas não deveria, então não é para entrar, tá? E aí eu poderia usar, sim, o propileno glicol, nesse caso, é permitido pelo Ministério da Agricultura desde o ano passado, em março, eles soltaram uma portaria depois do acidente que houve na cervejaria aqui no Brasil, de vazamento de etileno glicol e monoetileno glicol. Eles soltaram uma legislação dizendo que tem que ser de grau alimentício, né? E é isso que está escrito em algum outro que eu falo do propileno glicol, mas tem que ser de grau alimentício, porque se entrar em contato você não teria problema para a saúde dos consumidores, né? Não, Júlio, é bem bom. Tem uma inércia da resistência. Ele perguntou se a resistência no sistema de resistência é mais difícil ou se é mais fácil controlar. É bem tranquilo, ele tem uma inércia, né? Mas o calor também, que depois que você desliga a resistência, ou ela desliga sozinha, ainda sobe um pouquinho, uns 2, 3 graus às vezes, mas aí você calibra isso. Então, tipo, já vou parar, se eu quero chegar em 72, já vou parar em 69, porque ele ainda vai subir um pouquinho, entendeu? Então, dá para trabalhar assim, tá? Então, o propileno glicol, existem alguns óleos bons também, de grau alimentício, o importante é ser de grau alimentício. Mas o propileno glicol é bem interessante, e ele é de grau alimentício também. Então, dá para colocá-lo, ou outro óleo. Eu já trabalhei com outros óleos, quem te diz isso normalmente é o fabricante. São óleos parafínicos, que eles têm uma longa cadeia de carbono para eles não serem voláteis e tal. E é possível também usar, tá? Eu preferi, na prática aqui, usar o propileno glicol. Digo para vocês que na minha realidade foi melhor, tá? E ele é super tranquilo de usar e não tem problema de saúde. Cláudio, você perguntou da durabilidade dos fermentadores. O Marcos Schiavone falou direito, falou certinho. Não é o mapa que vai definir isso, não, é a gente. Você vai ver que o negócio ficou ruim, tá? Não é muito volátil, é meio complicado, dependendo do óleo, Júlio, é complicado esse que a gente coloca para resistência. Eu tive problema do que estava aqui, era muito volátil, eu tive que botar uma válvula para fechar, para não deixar ele sair, e era ruim. Assim, eu tive dificuldade, na minha realidade aqui, de trabalhar com esses outros óleos, tá? O Júlio. E aí, falando de novo sobre agitação, nas menores, o agitador fica em cima, o motor, ou somos nós, também pode ser. E os menores, as maiores, o motor fica embaixo, né? Fica embaixo da tina. Oi, Felipe. Geisiane também falou comigo e eu não respondi, desculpa, Geise. Interessante a gente ter como medir o volume da tina de mostura, tá? Mas não usar a régua de madeira. Na verdade, eu botei isso aqui para a gente falar um pouco da régua de madeira, que é muito utilizada em cervejarias, em geral, porque quando você coloca a régua de madeira dentro do seu líquido e você tira, fica marcado onde marcou,
onde foi o nível mais alto, tá? E isso é fantástico. O problema é que a madeira é terrível, por causa você não lava madeira. Como é que você lava madeira, né? Então, não dá, não dá. E aí existem outras maneiras, tipo aquelas trenas de laser que você vê o espaço vazio do seu tanque, é uma boa opção, né? Ainda mais aqui, que você para a agitação, ele não está fervendo, é mais fácil, o líquido se estabiliza e aí você mede. E aí você sabe, mede o seu volume cilíndrico, né? E aí você consegue medir mais ou menos a altura do seu tanque, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente parametriza o nosso equipamento, mais a gente consegue prever eficiência. Opa, deu alguma coisa errada, estranho, vou aqui ver por que deu errado. E aí a gente consegue ver porque a gente está com os parâmetros todos certinhos. Se a gente não tem os parâmetros certinhos, a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo, tá? Quando a gente é caseiro, dá para viver assim. Não é o mundo ideal, mas dá para viver assim. Quando a gente passa a ser industrial, fica mais complicado, porque aí o que você ganha sendo eficiente é muito relevante, né? Sim, porosidade da madeira vira um meio de cultura, Natália, concordo. É um meio de cultura danado, e aí não dá, e você não consegue limpar a madeira, né? Só trocando, e você não vai trocar a cada vez. E se você põe o metal, quando você puxa, ele escorre, você não vê onde marcou. Então é terrível. Mas durante muito tempo, o MAPA aceitou, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os fiscais aqui, eles aceitaram a medição com a régua de madeira, porque não tinha outro substituto. Mas eu acho que eles já não sabem, não aceitam mais, não. Tá? Enfim. Para quem usa vapor, né, a gente pode trabalhar com uma pressão de 2 a 3 bar, e aí recolhe-se esse condensado, né, porque ele tem que ser retirado, senão não tem mais vapor ali, na camisa fica só o que condensou, que é frio, então não adianta, não vai fazer a troca de calor importante. E então ele tem que ser drenado, ou ele vai para o ralo, né, a gente tira ali, ou a gente retorna o condensado com a ajuda dos purgadores, que são muito importantes numa cervejaria, tá? Que são esses equipamentos que vão fazer esse dreno, enfim, e fazer o retorno do condensado lá para o sistema de geração de vapor. Cano de aço com marcação, sim, sem dúvida, Marcelo, serve para medir volume também, mas não é tão bom. A madeira realmente é muito boa. Para quem usa resistência, como eu falei, atenção ao fluido, a gente já conversou, o grau alimentício é fundamental, né? Que diz que a gente não vai passar mal. E atenção ao nível do fluido, né? Porque a resistência nunca pode ficar sem nada, ela não pode ficar seca, senão ela arrebenta. Então a gente tem que ficar de olho. Se o fluido é muito volátil, como vocês perguntaram, o nível vai descendo e a gente não consegue ver normalmente, tá? Só no nível. É importante ficar de olho no nível, tá? Aí aqui eu trouxe umas fotos de uns ajustadores de cervejarias maiores para vocês verem que existe toda uma tecnologia para você agitar. Por quê? Por que agitar é um negócio tão... Por que eu estou parando aqui para falar com vocês sobre agitação? Porque a agitação é um tema importante, porque além da homogeneização que eu falei para vocês, né, as moléculas têm que se encontrar para reagir, né, e o calor ele tem que ser uniforme por toda a tina de mostura, mas já falo, Júlio, mas quando eu giro muito rápido, existe o que a gente chama de força de cisalhamento, que é o atrito entre o malte e o malte, né? O que é isso? Malte com malte gera pó, tanto que a moagem sempre acaba gerando pó, por causa do moinho, mas por causa do atrito malte-malte. Às vezes dentro do saco tá cheio de pó e você não sabe por quê, porque tem o atrito malte com malte. E aqui é como se tem um negócio rodando e o malte está lá. Então, o malte vai levando um monte de paulada, né? Claro que ele está mais flexível e tal, mas existe um que a gente chama de força de cisalhamento, que é importante nesse momento. Então, muitas vezes, as pás têm furos, né?
para evitar isso, para ser mais gentil, ser uma agitação eficiente, mas mais gentil, e várias pás em vários sentidos. Ó, esse aqui também. Esse aqui eu já falo que ele é um pouco diferente. Então, esse agitador, ele não é simplesmente um agitador qualquer, né? A gente precisa tomar cuidado para que esse agitador seja eficiente, mas ele não seja agressivo demais, tá? Obrigada. E também, quando a gente fala de agitação intensa, a gente está falando numa maior solubilização de beta-glucanos, que são substâncias que vão dar viscosidade, vão tornar o mosto mais viscoso, mais difícil de filtrar. E, como ele é mais difícil de filtrar, eu vou ter uma perda de eficiência, porque ele não vai filtrar direito, porque ele é muito viscoso, vai sobrar muito açúcar na minha cama de bagaço. Aí isso é ruim. Além disso, a gente tem, então, só para vocês terem noção de velocidade, né? A gente tem, quando você está subindo na rampa, você faz um aquecimento mais rápido, né? De 20 a 25 rotações por minuto é o número da literatura, tá? Do Kunze. E quando você está em repouso, eu também tenho que agitar. Porque em repouso significa que a temperatura é boa para a enzima trabalhar, mas ela está trabalhando para caramba. Então, se eu deixo tudo parado, o malte vai todo para o fundo e não tem superfície de contato. As moléculas não vão se encontrar. Né? As enzimas não vão se encontrar com amido, com a proteína, com o beta-glucano. Não vai. Então, a gente tem que agitar também. Só que aí, de 9 a 10 rotações por minuto para garantir homogeneização. A rotação lenta, isso aí, Jorge. Que bom que vocês estão gostando. Vamos passar para a filtração. Gente, eu falo muito. Eu tenho muitos slides, mas vamos lá, vai dar tempo. Quando a gente fala em filtração, como eu falei para vocês, que eu trouxe o equipamento industrial, né? A gente tem duas grandes possibilidades, sendo que existem várias derivações dessa tina filtro aqui, tá? Mas a gente tem o filtro prensa, que aí as grandes, a Skin Cariol aqui no Brasil, que depois virou Brasil Quirin e agora pertence à Heineken, por exemplo, ela tem muitos filtro prensas. Eu trabalhei com filtro prensa na Ambev também. É uma possibilidade, tá? Mas existem outros que detestam. Então, tem vantagens e desvantagens. O filtro prensa, ele é mais rápido do que a operação em si, do início ao fim, ela é mais rápida. A gente, em 1h30, termina tudo, já posso começar outro. Né? Como eu falei para vocês lá, eu, na Ambev, eu arriava, eu começava uma nova braçagem a cada 1h45. Né? Por causa disso, acabava a mostura, já ia filtrar e depois ia para frente. Então, é loucura, assim, é rápido. Aqui a gente está falando em 2h30, mais ou menos. Eu acho que essa é a grande desvantagem, assim, porque em eficiência, em extração, o filtro prensa já foi mais eficiente, sim, mas hoje em dia é quase a mesma coisa. As tinas de clarificação atuais, as mais modernas, são muito boas. Né? Então a gente não tem tanta diferença nessa parte, mas em velocidade porque vocês vão dizer assim, pô, mas eu não demoro muito para filtrar. Beleza, mas tirar o bagaço daqui é um negócio que demora muito. E aí eu vou mostrar, eu achei uma foto tão difícil achar, dei sorte. E o filtro prensa, e aqui eu tenho 3 fotos de 3 filtros diferentes, o filtro prensa são várias placas, né? A filtração acontece entre as placas, nesse espaço aqui, por exemplo, e quando você acaba, você abre as placas. E aí o bagaço cai no chão. No chão não, né? Cai no lugar no lugar de recolha dele. Imagino. Então, cai no lugar de recolha e aí a gente consegue tirar aquele bagaço muito mais fácil do outro que fica lá empurrando com a pazinha. Claro que na menor é a gente, né? A gente vai lá puxando o bagaço. Mas na maior, existe um raspador que a gente chama, ele vai girando e vai jogando para a caixa de bagaço. Isso demora muito tempo. Né? Então, acaba que a operação toda demora. Né? Quem tira na mão tem que tirar rápido, porque a outra está vindo aí, se for produzir outra no mesmo dia. Então, essa é a desvantagem da Tina Filtro no filtro prensa. Gente, vocês são um sucesso. Para vocês. Dá até mais ânimo. A filtração do mosto pode ser por Tina Filtro, na verdade, como eu falei, bazuca, cesto, Tina Filtro, é tudo o mesmo princípio, sabe? O cesto é um pouco diferente porque ele é mais alto, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Não tem muita diferença. Eu tenho um fundo falso, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esse fundo falso. E a gente tem isso aqui, que é um sucesso,
que é a máquina de corte e afofamento, que é talvez a coisa mais complexa da Tina, que seria uma maneira de criar caminhos novos, uma vez que você entope, né? Então, em cervejarias maiores, essa máquina de corte e afofamento, que são esses braços para quebrar a resistência do malte, ele gira sem parar, né? Ele fica bem devagar, gente. Eu tinha um professor fantástico, Pedro Paulo, que ele fazia um movimento na sala, então ele ia girando assim, só que ele ia inteiro, ele abria os braços assim, ia girando bem devagarzinho, como a máquina de corte e afofamento. Foi o que eu tentei mostrar para vocês na câmera sentada, não tem nada a ver, mas enfim, dá para entender. A velocidade é bem devagar, mas ele fica sempre. Então eu tenho sempre novos caminhos, eu forço a água e o mosto passarem por essa camada de bagaço em vários lugares, né? E isso é muito legal. Quem é caseiro não tem como, é difícil cortar, né? E aí a gente acaba criando, eu brinco que não é nem um caminho preferencial, a gente acaba criando uma rodovia preferencial, porque você cria um pedação, né? Mas essa máquina aqui, ela cria por dentro da, da, da camada de bagaço, né? Então é muito legal trabalhar com isso, tá? Enfim, a gente faz cada coisa, só dança, sapateia, só que sentado na cadeira fica mais difícil. Enfim, o fundo falso, o fundo falso verdadeiro, assim, ele é dessa maneira aqui, porque isso facilita o escoamento, né? Então, o fundo falso é onde o bagaço vai ficar apoiado, né? E a gente tem, isso também é dados de literatura, tá? Essas ranhuras têm essa distância aqui entre 0,7 a 0,9 milímetros, que é muito pequenininho, tá? De largura, e a distância do fundo falso para o fundo verdadeiro, que seria isso aqui, o fundo falso aqui, o fundo verdadeiro, é em torno de 20 milímetros, tá? Existem outras literaturas que falam em 5% do volume da sua clarificação vai ficar ali. É super importante conhecer esse volume, porque às vezes a gente não conta com ele, né? Então é bem importante conhecer essa distância. E aí você enche a sua tina até um pouquinho acima e drena em algum lugar que você consiga medir, que você já achou o seu volume de fundo falso. Então, Alberto, eu não sei essa resposta, mas por mim tudo bem. Filtro bazuca é eficiente igual ao fundo de uma panela? É uma boa pergunta. O problema que eu acho da bazuca, a não ser que seja... A bazuca, ela não filtra em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso? Existem lugares onde a bazuca pega, que pode ser só ali, ou eu já vi bazuca ao redor também. Vai drenar por ali a maior parte. Então, a filtração não vai ser homogênea. O bom do fundo falso é que você consegue uma filtração um pouco mais homogênea, né? Porque vai filtrar por todos os lugares, não só por um cantinho. Mas, assim, depende muito do coletor. Se você só tem um coletor, e é o que eu vou falar no próximo slide, também acaba que vai filtrar só por ali. Então, eu não sei, sinceramente, se faz... Eu nunca medi, tá? Funciona muito bem. A bazuca filtra muito bem, muito rápido também, né? Mas eu acredito que sim, que o fundo falso ele é um pouco mais eficiente por causa disso. Você tem... A filtração acontece por toda a camada, sabe? E isso faz bastante diferença. É bom ter vários chuveirinhos invertidos ou uma central? Olha, depende da pressão com que sua água chega, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a sua água for muito potente, que vai abrir um buraco na sua camada de bagaço, que estava assim, vai fazer isso aqui, não, isso é ruim. Então, o chuveirinho, nesse caso, é melhor, tá? É mais legal. Eu vejo em cervejaria grande, às vezes você pode mandar pelo spray ball. Normalmente você não tem um spray ball só, você tem alguns. Ou você pode botar num canto, que pode gerar um caminho onde a água vai passar, mas ele chega uma hora que já está tudo com água, então ele acaba distribuindo de uma maneira não agressiva. O que não pode é perfurar a camada de bagaço, entendeu? Fazer buracos, afundamentos por causa disso. Essa discussão é infinita no universo dos caseiros. Fundo falso ou bazuca? É porque também não adianta um fundo falso mais ou menos, né? Um fundo falso que não seja assim também não é legal. Porque se você pega, eu já vi uma vez uma forma de pizza ao contrário, então ela é altinha e fica ao contrário, cheio de furinho. E às vezes o que acontece? Entope, porque o furo não é para ser um furo redondinho, o furo é para ser uma ranhura. E aí acontece de entupir, tá? Então, sinceramente, tem que fazer um estudo, porque que deve ter, inclusive. Eu não conheço, mas deve ter. Eu prefiro a ranhura, mas a ranhura tem que ser assim, tá? Então, porque o equipamento industrial é sempre melhor. E é mais caro também, né?
Os dois juntos também servem. O negócio é não demorar demais. Não perde temperatura, perde calor e aí não é tão eficiente. Vamos lá, então os coletores, a gente deve ter a tina de clarificação, um coletor a cada metro quadrado, mais ou menos, tá? Então as tinas muito pequenininhas só vão ter um, conforme a gente vai crescendo vão ter vários. Os coletores é por onde o mosto vai ser drenado, tá? E aí aqui tá mostrando que o fluxo da filtração, né? O bagaço está aqui, o fundo falso e o fundo verdadeiro. Isso aqui é interessante. E existe uma regra geral, isso, que a gente não deve ter uma moagem seca, que é a maior parte que nós fazemos, ela não deve ter uma altura maior do que 30, 35 centímetros, desculpa. Ah, mas e naquela tina enorme que a gente vê nas cervejarias? Então, de bagaço eu tenho isso aqui. A camada de bagaço é aqui distribuída por tudo aquilo, por isso que ela é enorme, né? E aí você tem a conta para fazer, né? A gente pode colocar, até para você decidir a quantidade de malte que você pode colocar, tá aqui. Por exemplo, moagem seca de 140 a 175 quilos por metro quadrado de área filtrante. Então, se eu tenho 1 metro quadrado, eu consigo colocar esse valor de malte, entendeu? Não posso colocar mais. E também não posso colocar menos, que isso é importante, porque menos entope tudo e mais vai ficar muito difícil a água passar por esses caminhos todos dessa camada de bagaço e ela pode acabar sendo ruim, tá? Então, esses valores são valores de literatura, mas que a gente usa na prática também. Como se comporta a bomba embaixo do coletor? O que você quer dizer com como se comporta? Ela acaba puxando mais do que dos outros lugares. No coletor, a pressão é mais intensa, sem dúvida. Mas na cervejaria grande, o que eles fazem para diminuir isso que você está perguntando? Embaixo da tina, você tem uma caixa embaixo da tina, onde todos os coletores desaguam ali. E aí a bomba pega dali. Porque aí você não puxa só onde está o coletor. A grande cervejaria tem isso, entendeu? Para não acontecer de você fazer um afundamento ali onde tem o coletor, porque ele está fazendo mais pressão, tá? Sim, se a bomba puxar demais, a camada de bagaço faz isso aqui, ó. E aí não tem água que passe por ali, não. Vai entupir pra caramba. Ou você vai remexer, ou você vai... Isso já aconteceu comigo na prática. Quando eu dava aula prática no Senai, isso já aconteceu comigo. Então, não recomendo. Não recomendo. Ai, pão de malte é bom. Tá na hora, né, de comer. Vamos lá. Existem diversos tipos de caldeira de fervura, existem novidades na fervura, existem novidades que eu digo equipamentos que eles estudam na fervura, enfim. E aí eu escolhi falar do que a gente mais vê, né? Então, o mais comum é camisa de vapor ao redor, né, para caldeiras menores, e caldeiras maiores a gente só ao redor não serve. Eu tenho que ter um trocador de calor. E aí esse trocador de calor pode ser interno, que é o que eu vou falar, ou externo. O trocador interno, existem uns que eu já vi aqui no Brasil, de micro cervejaria, que tem o interno e também tem camisa de vapor ao redor, tá? Mas não é obrigação. Eu posso ter isolamento só na caldeira de fervura e um trocador interno. Não necessariamente eu preciso do entorno também. Eita, repetiu uma coisa. Com o trocador de calor interno, como é que funciona? Eu tenho um cascotubo, eu vou mostrar esse aqui primeiro, depois eu volto naquele ali. Isso aqui é o trocador de calor, certo? Tem essa aparência aqui do lado de fora, eu já falo disso aqui, que é o chapéu chinês. Dentro dele é o seguinte, o tubo é por onde passa, esses tubos aqui é por onde passa o mosto. E ao redor dessa carcaça, por entre os tubos, eu tenho vapor. Né? Então, o vapor vai trocar calor com esses tubos e a fervura acontece dentro do trocador de calor. Né? E acontece de forma muito intensa, tá? Tem que tomar bastante cuidado porque é bem perigoso. Então, o que acontece? O mosto, ele entra por aqui, ferve, e aí ele vai voando, bate no chapéu chinês e é direcionado para baixo. Então, esse vai ser o movimento dos dois lados que vai acontecer. Desce, sobe, bate no chapéu chinês e volta. Então, a altura desse chapéu chinês e a presença desse chapéu chinês faz muita diferença, porque
Se eu não tenho ele, ou se ele está desregulado, o mosto vai para o teto e vai parar no teto da sua casa, vai parar no teto da fábrica, vai parar na rodovia. Eu já vi acontecer uma coisa horrorosa, o mosto fervendo, foi tão alto, porque estava muito cheio, a tina de fervura estava tão cheia que ultrapassou o chapéu chinês e foi parar na rodovia, que era do lado, uma cervejaria que era do lado de uma rodovia. Então, uma coisa horrorosa, não pode acontecer de jeito nenhum. Tá? Outra coisa muito perigosa que pode acontecer aqui é quando eu tenho uma porta de visitas aqui, né? E é caso verídico. O que aconteceu? A pessoa ia medir o volume, né? Na cervejaria grande. E não parou, por algum motivo, a pessoa, porque lá é tudo computador, né? Na grande. Não parou a fervura. E por algum motivo essa porta não tinha acionamento proibido quando quando isso aqui está funcionando, o trocador está ativo. Como não tiraram, né? Como o equipamento é todo fechado, existe um pouco de pressão ali dentro. E aí, quando abriu a porta de visitas, foi para onde a pressão era menor. E aí foi na pessoa que foi a óbito, morreu, porque tomou uma chuva de mosto. Isso é muito, muito perigoso, tá? Então, fervura é sério. Não é, não é brincadeira, não. Tá? E nesses aqui, então, mais porque os volumes são muito grandes. Mas eu digo para vocês que esse sistema aqui é extremamente eficiente. Não precisa dessa bomba aqui, isso aqui é por uma coisa específica, de uma foto específica da Steinecker que eu tenho, mas não precisa disso aqui. O próprio movimento de convecção faz o mosto circular ali por dentro, tá? Eu não preciso da bomba. Você já conhece. Tem um spray ballzinho aqui para limpar. Isso em cervejaria grande eles chamam de satélite. Não sei porquê, mas não. Uma outra opção, na Alemanha eles gostam bastante, é esse trocador externo, tá? É a mesma coisa desse aqui, exatamente o mesmo equipamento, só não tem o chapéu chinês, porque tá lá de fora, e ele sai, passa pelo trocador e volta. Então, ao invés de acontecer dentro da fervura, ele sai, vai e volta. Sai, passa pelo trocador e volta. Ele ferve aqui também e volta para cá. E aí, ele é ótimo também, tanto faz, tá? São os dois muito bons. Esse aqui, para as grandes, é o que eu mais vejo, mas esse aqui também é legal. Tá? É uma possibilidade para a gente utilizar o trocador interno e o trocador externo. Peraí. Beleza. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, e aí serve dos pequenos aos gigantes, é a adição de lúpulo. Né? E eu só vou falar da adição de lúpulo nesse momento, apesar de hoje em dia a gente adicionar lúpulo em vários outros momentos. Para fermentação, no próprio vírculo, enfim. Mas a adição de lúpulo na fervura é um negócio importante, né? Peraí, gente. O Fred perguntou se a bomba não seria para o CIP. Não seria só para o CIP, não. A bomba é para circular. Aquela ali é para circular mesmo, para ajudar a circulação. Esse mosto não gera oxidação no mosto? Não, a temperatura está muito alta e a fervura está expulsando tudo, não entra nada. Nesse momento, não. A partir do momento que você para de ferver e aí você tem o vírculo e tal, aí sim, aí eu posso ter incorporação de oxigênio, oxidação sim. Mas na fervura intensa, porque a fervura tem que ser intensa, gente, não tem, não é tão, tá? O externo é bem legal. Mas enfim, o lúpulo, quando a gente adiciona, ele é um ponto de nucleação. Na verdade, qualquer coisa que a gente coloque dentro da fervura. O lúpulo também. E ele espuma muito. Então, o lúpulo é muito perigoso a gente adicionar. Tem que ser devagar. Porque senão, eu gostei dessa foto porque ela está quase transbordando, ele faz o que a gente chama os americanos chamam de overboil, que é quando transborda, né? Sai. E aí tem que ter paciência, porque transborda mesmo, dependendo do espaço que você deu. Tá? Outra possibilidade é um tanque de lúpulo. Você tem um tanque acoplado ao seu cozinhador, que é acoplado mesmo. Você abre, joga o lúpulo lá, fecha. Abre o mosto entra, troca, tem contato com esse lúpulo e volta para sua. Leva até o lúpulo para a sua fervura. Então, ele vem arrastando e leva o lúpulo para a fervura, não tudo, mas uma parte vai ficar ali, mas a maior parte vai entrar na fervura e aí você leva sem ter contato, sem você precisar abrir o trocador de calor, desculpa, a fervura, tá? Então, isso é bem legal de fazer, mas é mais para o maior, tá? Mas eles fazem para não ter essa abertura mais de cozinhador de mosto, porque é muito perigoso.
Aqui também é importante ter um sistema de medição de volume, seja por régua interna, seja por... Aqui, Marcos, aqui no Senai era, porque a planta que era toda alemã, a gente tinha trocador externo, era bem bom. Já vi muita espuma sendo formada na recirculação, falando de cervejaria. Nesse caso não tem problema de oxidação também. Não, gente, a espuma, ela volta, ela é absorvida, não precisa tirar a espuminha. O caseiro faz muito isso, né? A minha resposta para isso, para tirar aquela espuma do início da fervura, é que se ela fosse tão ruim, como é que o grande ia fazer isso? Tá? Então não tem problema, pode deixar ela lá. Ela vai ser incorporada depois. Que nem a da fermentação também, né? Também espuma e também é reincorporada. É interessante medir o volume, então. De preferência, medir antes e depois da fervura, né? Para a gente ter a parametrização, como eu falei. Fundamental para os cálculos de eficiência do equipamento para dosagem de levedura, a gente saber quantos que a gente tem. E aí a régua, a laser seria interessante, ou uma marcação de alguma maneira, ou enfim, tem várias maneiras de se medir, tá? Queria falar só sobre o dreno de DMS. É uma possibilidade da gente fazer um anel tem a chaminé e você faz um anel interno com uma calha interna. E aí o líquido que condensa, o vapor que sobe, condensa, não volta para seu mosto. E isso é interessante para você não ter reincorporação desse subproduto, não. Desculpa, desse flavor, off-flavor que a gente tem que vem lá do malte. Tá? Hoje em dia vem pouco, mas enfim, é uma das maneiras da gente tirar, senão ele vai ser reincorporado totalmente. O overboil é um problema, com certeza. Medição de densidade, sim, é porque aqui eu estou focada no equipamento, tá? Mas sem dúvida nenhuma, tanto na clarificação você tem que medir densidade, e aqui antes e depois também. Super, super bom lembrar, tá? O problema é... Entendi. Não espuma tanto assim, a superfície do malte não pode ficar vazia, tá? Não, tem que sempre ter líquido, não pode deixar secar. Então, por isso talvez eu não tenha visto tanta espuma como você está comentando. No Virco, é muito comum fazer no próprio tanque de fervura, tá? E aí você tem dupla função. Os alemães adoram um Virco dedicado, um Virco separado. É muito engraçado. Às vezes você tinha uma bibloco com um Virco. Então, eles gostam muito. Enfim, é só um comentário. E, enfim, a relação altura-diâmetro do Virco é importante. Então, ele deve ser mais largo do que alto, por causa da formação de trube no meio, bonitinha, como deveria ser aqui, tá? A entrada é sempre tangencial, então ele entra já girando para fazer o movimento da xícara de chá, né? E, enfim, para formar o trube. O que eu queria comentar aqui que vale a pena? Tanto faz se a gente gira para o lado esquerdo ou se a gente gira para o lado direito, tá? Isso é um mito cervejeiro que eu por muito tempo propaguei e até estudar mais, mas principalmente quando eu fui numa cervejaria aqui em Teresópolis, na Serra do Rio, e eu vi uma fábrica que tinha um Virco que girava no sentido horário e outro que virava no sentido anti-horário. E aí eu fiquei super intrigada, disse, caramba! E comecei a procurar nos livros alguém que dissesse que fazia diferença girar para o lado horário ou anti-horário, por causa do movimento da Terra, não sei o que era sempre a dúvida. E não, gente, tanto faz, tá? Se você vira, porque é com bomba, a bomba é muito mais forte do que o movimento coreolítico da Terra, que gira no hemisfério sul pro sentido horário, anti-horário, eu nunca lembro, eu sou enrolada nessas coisas, e no hemisfério norte gira para o outro lado. Né? Então, em Portugal, a água da privada gira para um lado e aqui a água gira para o outro lado. Né? Isso não serve para o Virco. Tá? Isso é um mito grande. E que eu comprovei na prática, porque a minha pergunta para eles, que eram os operadores dos equipamentos que estavam lá, eu estava tendo aula com eles também, né? Eu estava dando aula, mas a troca era muito legal. Então, eu disse, gente, faz diferença? Vocês já viram alguma diferença entre o Virco de um lugar, de uma sala ou do outro?
Não, Lígia, não faz a menor diferença. O trube é igual, é bom do mesmo jeito. Eu disse, então tá bom, então acabou. Nunca mais eu falo isso na minha vida. Então, e eu sempre conto, porque para explicar para vocês que tem algumas coisas que são virou lenda, e não é, tá? Talvez você já tenha escutado isso, eu já escutei diversas vezes. E hoje, como eu sou a professora, eu posso falar, né, que é fato, gente, não faz diferença, tá? Então, se vocês quiserem rodar para o outro lado na mão, enfim, não tem problema. O movimento giratório é por bombas. Depois que a bomba para, né, de atuar, você tem um movimento natural, que continua, né? A inércia vai continuando até uma hora que para. Existe a força contrária, né? Mas ela é muito insignificante. Existe também a convecção que acontece ali dentro, que também é pequena. Então, é o que mostra aqui. Existem várias forças outras que mostram que estão atuando ali para o trube não ficar no centro certinho, e ele fica, né? Então, apesar dos pesares, ele fica. Ah, legal. Beleza. Importante é não formar o vórtice, que é quando a gente mexe muito, forma aquele redemoinho ali no meio, porque aí sim eu estou com a temperatura um pouco mais baixa, eu já não tenho tanta evaporação, eu posso ter oxidação, tá? Por causa do oxigênio ali. Então, o ideal é que essa mistura seja num fluxo de 3,5 metros por segundo. Eu sei que é difícil medir, gente. Eu estou passando para vocês. Eu já medi uma vez, mas é difícil. Mas, enfim, para vocês saberem, esse é o dado da literatura. O tempo de repouso, em 20, 30 minutos, a gente consegue que esse trube se assente, né? E o ideal era que a gente tivesse mais de uma saída, em várias alturas, na parede do tanque, em várias alturas, a saída desse mosto para o que está mais alto você consegue ir mais rápido, e aí conforme você vai descendo a sua saída, você tem que ir um pouco mais devagar. Porque o ideal é resfriar o mais rápido possível, tá? Quando o tanque somente decantação, ele possui só isolamento, ele não tem como é que chama? Aquecimento. Normalmente o bico só tem isolamento, tá? Beleza. Então, depois do bico, a gente vai pro trocador. Esmagadora maioria das cervejarias usa trocador de calor de placas. Eu sei que os cervejeiros às vezes usam chiller, mas o de placas é o mais comum. Então, na mesma placa, de um lado passa água fria, do outro lado passa o mosto quente. Né? E aí eles trocam calor, a água sai quente, o mosto sai frio. Tem alguns de 2 estágios, onde você tem o glicol ou o etanol esfriando mais, né? Quando a sua água, você não tem água gelada, por exemplo, ou, enfim, você quer esfriar mais rápido, também pode ser, tá? E aí a gente entra na parte fria da nossa palestra, falando dos tanques de fermentação e maturação. Agora podem vir as perguntas da fermentação. Chegamos. Existem tanques de fermentação de absolutamente todos os jeitos que vocês possam imaginar. Então, eu tenho tanques de cilindro cônico de inox, que é o que a gente mais encontra aqui no Brasil. Temos também em Portugal. A gente tem fermentadores horizontais e maturadores horizontais de inox. A gente tem tanques que aqui no Brasil não é permitido, mas de alvenaria existe. Tem tanques de inox retangulares, tem tanques de madeira, tem tanques. A Marquês Sapucaí, aqui no Rio, onde é aqui no estado, né, na cidade do Rio, onde é o sambódromo lá do Carnaval, tinha uma fábrica da Brahma naquela época, muitos anos atrás, já era o sambódromo ali, e eles tinham tanques de madeira. Não existe mais, eles chamavam de Velha Rio, mas tanque de madeira era uma possibilidade. Aí vocês ainda podem encontrar pelo mundo aí uns tanques de madeira, não duvido nada. Já vi cada coisa estranha. Então, temos tanques de todas as geometrias e materiais que vocês possam imaginar no mundo, tá? Tudo se faz fermentação. Temos o de polipropileno, né? Aqui no Brasil, permitido, que é um tanque de plástico. Tem algumas ressalvas, mas, enfim. E tem tanque de alumínio também. Se der tempo, eu falo, Júlio. Não tenho. Sim, Carlos, isso não é legal. Pode contaminar. Sério. Que bom que você ainda não teve essa situação, mas pode contaminar sim, se você deixar de um dia para o outro resfriando. O que você acha dos autorrefrigerados com dupla distribuição de frio? Ai, deixa eu falar do autorrefrigerado depois. Tá bom, eu não trouxe centrífuga. Ai, meu Deus, é muita coisa, vamos ter que fazer outra palestra. Vamos lá, então o ângulo do cone varia
né? Isso aqui, né? Entre 60 e 75 graus, vai depender do fabricante. A relação diâmetro-altura varia muito. Você tem tanques mais largos, você tem tanques muito compridos e finos, e aí isso tudo influencia na fermentação, porque tanques muito altos, a pressão em cima da levedura é muito alta, né, de mosto mesmo, e ela não trabalha da mesma maneira do que se você não tem um tanque aberto retangular, por exemplo. Tá? Então, o perfil sensorial das cervejas muda de acordo com a geometria do tanque que você tem. E isso é muito importante, né? Então, às vezes, você não pode comparar uma cerveja com a outra, porque são feitas em equipamentos completamente diferentes, certo? Outra coisa é o tempo de enchimento. Tempos de 12 horas são ideais, tá? 12 horas para encher um tanque, mas a maioria das pessoas, dos pequenos e caseiros, etc., às vezes demoram 24 horas para encher. 24 horas seria o máximo. Mais do que um dia não é legal. Não coloca no mesmo tanque, coloca em outro. Tá? Até tem como, mas aí é a fermentação mais pesada. Eu não recomendo. Tá? Encheu em 24 horas, não encheu, fecha esse tanque e começa a encher o outro. Não vai botar 48 horas depois no mesmo tanque, que vocês podem ter camadas. Separação de camadas, você vai ter uma cerveja embaixo, uma cerveja em cima, e aí não recomendo. Tá? Tanto sensorial quanto de analítico. Extrato diferente, álcool diferente, tudo diferente. Coisa estranha. Você já me conhece, né, Valdes? Eu falo uns negócios engraçados. Como funciona? Então, depende da temperatura também, a dinâmica do fluido, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a Heineken daqui a pouco. Espera um pouquinho, Júlio, já trago sua resposta. Importante também falar do headspace. O tanque de fermentação tem que ter entre 18% e 25% de espaço vazio aqui em cima, porque durante a fermentação o espumamento é grande. Tem maneiras de se diminuir esse espumamento, mas ele é grande, né? Então, se você enche demais, ele vai transbordar. Vai sair pelo spray ball. E aí, aquela espumarada toda com mosto vai grudar no seu spray ball e vai entupir tudo, ponto de contaminação. Se ela for parar nessa tubulação que vem aqui, que desce, que a gente chama de varão, você vai contaminar ela toda. E você só vai limpar quando acabar a sua fermentação. Então, vai ficar aí alguns dias o negócio cheio de meio de cultura para os bichinhos comerem. Não façam isso. Vai dar mosca, vai dar tudo que vocês possam imaginar e coisas que a gente não vê, contaminação que a gente não vê, tá? Sim, Marcelo, fermentador de polipropileno é aceito pelo mapa, tá? Antes era mais separado, tipo, alguns mapas aceitavam, alguns estados aceitavam, outros não. Eu acho que agora está mais geral, tá? Eles estão aceitando. Eu não disse que eu acho bom, eu acho estranho, porque plástico, por mais que seja polipropileno, é difícil limpar, mas funciona, tá? E tem também o problema da pressão, que ele não aguenta tanta pressão. De um dia para o outro pode, Marcelo, mas mais do que um dia não. Quando a gente fala de maturação, você usa 65 graus no polipropileno? Ah, legal. Então, entre não fazer e fazer no polipropileno, eu prefiro que faça no polipropileno, mas se você conseguir comprar um inox crescendo, compre um inox. Eu sei que é muito mais, a diferença é monstruosa de preço. No tanque de maturação, a gente tem um headspace menor, porque ali eu não tenho mais formação de espuma por causa da fermentação, né? Então, em grande cervejaria é muito comum eles misturarem, né? Enche o tanque maturador com mais cerveja do que estava no fermentador. Como eles fazem muito a mesma cerveja, eles têm como fazer isso. O pequeno é mais difícil porque você faz cervejas diferentes, né? Mas tem como você encher mais um tanque de maturação do que o fermentador, tá? Mas quando eu ainda tenho redução de diacetil, eu tenho alguma atividade da levedura ali dentro da minha maturação, aí você deixa um pouquinho mais, 10 a 12. Tá? Esses dados são do 11. Se você tiver headspace a mais, não tem problema, contanto que você consiga resfriar bem a sua cerveja, tá? Então, sim. Sim, dá. Contanto que eu tenho um problema aqui na universidade, que a minha batelada não chega no PT100, no medidor de temperatura. Então, se eu faço muito pouco, eu não tenho ideia de qual a temperatura que está o líquido. Eu até tenho problema de congelamento, ele congela demais. E aí, vocês tinham perguntado do tanque auto-refrigerado, eu tenho problema por uma especificidade daqui que ele congela demais. Então, tem que ser, pode fazer uma batelada menor por tanque, mas tem que ser uma batelada que seja suficiente para chegar no seu medidor de temperatura, tá? Então, acho que
Tanque com banho-maria, gente, eu nunca vi. Nunca vi. Mangueira tem que ser sanitária, fundamental. Aqui, para vocês verem como é o isolamento não, a camisa, por aqui vai resfriar, né? Aqui, então o resfriamento acontece aqui em 2 zonas, é interessante que elas sejam separadas, caso você queira encher com menos, você abre só essa, senão se você abrir as duas, você pode congelar seu tanque, tá? Então isso é uma coisa interessante para você, Francisco não. Não, é Francisco mesmo, que perguntou, então, isso é importante, eles serem separados, essa aqui dessa aqui. Ou se tiver outra aqui, que seja separada, se for maior, seja separada também, tá? E nessa camisa vai passar o meu fluido de refrigeração, que pode ser o mesmo polipropileno que eu usei, a mesma substância, tá? Que eu uso para aquecer, aqui eu uso para resfriar, ele se presta a isso, o polipropileno. Polipropileno não! Polietileno glicol, pelo amor de Deus, falei errado. Desculpa. Acabou, não consigo mais falar. Vocês entenderam, né? Polietileno glicol. Propileno glicol. Gente, eu tô há 2 dias assim com esse problema. Propileno glicol. Tô doida. É porque o polipropileno é o plástico. E o propileno glicol é o fluido de refrigeração. Aí a cabeça dá um nó. Pode, Valdinei, pode usar o mesmo tanque de fermentação e maturação. A gente chama isso de unitanque. Então, aqui vai vir o seu fluido, mas em cervejaria pequena é muito comum usar o etanol, tá? Porque ele também é de grau alimentício, aí tem que ser um etanol de grau alimentício, gente, não é etanol do posto, tá? De gasolina, porque senão se tiver um vazamento, que não vai ter, mas se tiver, né, não vai vazar um negócio cheio de gasolina ou cheio de outras coisas para dentro da sua cerveja. Então, etanol vocês estão rindo? Da doida falando do propileno glicol? Não foi o Valdir que falou, né? Foi Bárbara. Bárbara, pode usar sim. Então, o que eu estava falando? Que você tem que usar um fluido de refrigeração que seja de grau alimentício, tá? Desde o ano passado, por causa do acidente lá na cervejaria, a gente está tendo que ter esse cuidado, que bom, né? É sempre bom, acho que nunca faz mal. Opa, aquele negócio aqui. Pois. Vamos lá, então. E aí, por cima dessa camisa, tem o isolamento, né? Para não ter troca com o ambiente. Uma coisa que eu não falei é que em cervejaria maior, essa camisa não é fluido, não é nem o propileno glicol, nem o etanol. Usa-se muito amônia. A amônia é muito eficiente para tanques grandes e tal, é bem bom de trabalhar. Etanol com corante é show, é top. Até porque é muito sério, né? Um vazamento desse, tudo, né? Não só pelo consumidor que vai beber, que no caso é grau alimentício, não tem tanto problema, mas você está perdendo produto que não era para perder, né? Enfim, isso também é um assunto grande. Até por causa do acidente que teve aqui no Brasil. Enfim, falar disso aqui, eu vou conseguir acabar? Estava preocupada. Mas vamos conseguir acabar. O que eu quero falar com vocês? Opa. Amônia em si não, mas se ela mistura com a cerveja, você tem aumento de pH e tal, ela modifica, não tem tanto problema, tá? Então, não seria tanto um problema. A necessidade de 2 camisas, uma em cima e uma embaixo, depende do tanque, do tamanho do seu tanque. Tem muita cervejaria, principalmente grande, que não tem resfriamento no tanque. No cone. E isso pode vir a ser um problema com a de autólise, tá? Então, eu já tive autólise com refrigeração no cone. Eu já consegui essa façanha. Mas na grande, que não tem, é pior. Tá? Então é interessante você ter no cone também uma refrigeração no cone. Aqui são alguns tipos de fermentadores. Olha só, eu trouxe para vocês que estavam falando do PP, do polipropileno, não, polietileno. Tá aqui, só que esse é pequenininho. Eu posso ter tanques abertos, eu posso ter tanques fechados de polipropileno, pequenos, eu posso ter tanques cilindrocônicos verticais, e eu posso ter isso aqui. Essa foto não está maravilhosa, mas ela está mostrando um tanque horizontal enfiado na parede, tá? É um tanque de fermentação ou maturação enfiado na parede, e aí o frio fica lá, né, na parede. Enfim.
Maturador e fermentador horizontal é um negócio que aqui no Brasil a gente não vê tanto, mas existe em vários lugares do mundo. A gente usa mais o cilindro cônico vertical. Tanque da Paulaner. Os alemães adoram, belgas também, essa foto é de um mosteiro. E, enfim, eles gostam bastante. Estados Unidos também. Enfim, eu acho terrível para eficiência, porque é difícil tirar fermento. Você não tira tão bem, mas, enfim, é diferente. Eu fui numa cervejaria no Panamá dar aula 2 vezes, e eles é tudo horizontal. Então, acaba que tem vantagens e desvantagens sempre. Mas o que eu queria falar? No tanque horizontal, como é que é o percurso de uma bolha de acordo com a geometria do tanque? Vamos olhar nessa aqui. Né? Eu tenho uma bolha, por exemplo, se formando de gás carbônico. Ela vai ter esse espaço todo para percorrer até sair do líquido. Né? E com isso, nesse caminho que ela está percorrendo para sair do líquido, durante a fermentação, ela vai encontrar outras substâncias que estavam bem ali, mas que vão ser arrastadas junto com ela, porque é físico, tá, o negócio. A bolha vai subindo e ela vai levando. E aí, quando ela vai fazendo isso, ela leva algumas substâncias aromáticas junto com ela. Então, no horizontal, esse caminho a percorrer é muito menor. Né? E aí acaba que essas substâncias aromáticas ficam mais retidas do que num tanque grande, cilindro cônico vertical. Né? Então, por exemplo, o caso super batido é o da Heineken. A Heineken, em todos os lugares onde ela é produzida, inclusive aqui, em todos os outros também, ela começa a fermentação num tanque horizontal e ela termina a fermentação num tanque vertical. Por que eles ainda insistem em usar 2 tanques para uma fermentação só? Porque nesse início, onde a formação de gás carbônico está intensa, né, quando você está lá no auge da sua fermentação, você tem uma lavagem que a gente chama, que é essas bolhas saindo, uma lavagem dos aromáticos grande nesse tanque mais do que no horizontal. Então, eles priorizam as substâncias aromáticas da levedura, né? E depois passam para o cilindro cônico vertical, porque é muito melhor de tirar fermento aqui, porque ele vai para o fundo, você abre e tira. É muito mais simples do que o tanque horizontal. Tá? Então, esse é um motivo. Né? A Heineken ela não leva lúpulo de aroma e ela tem um aroma, tem outras coisas ali, mas os aromas de fermentação eles estão mais presentes, principalmente os ésteres, que são os frutados, eles estão mais presentes do que se ela fosse feita no tanque horizontal, vertical direto. Tá? E também faz diferença se o tanque for aberto ou fechado. Quando o tanque é fechado, existe uma pressão, né? Não só a pressão de líquido em cima da levedura, tá? Mas a pressão porque o sistema está fechado, que é diferente de um sistema aberto, como esse aqui, por exemplo. A cerveja, na prática, num tanque aberto, ela é muito mais aromática do que num tanque fechado. Né? Então, se você compara a cerveja desse tanque aqui com esse tanque aqui, são cervejas bem diferentes, tá? Diferente mesmo. A gente chegou a fazer um trabalho no Senai, até com um dos que fez o trabalho, ele foi para Portugal, ele é brasileiro que emigrou para Portugal, o Daniel Ramiro, que deu palestra essa semana. E o trabalho dele no Senai, que ele foi meu aluno lá no Senai, foi justamente comparar esse tanque aqui, que a gente tinha no Senai, que agora está na escola, em Blumenau, com esse tanque aqui e com esse tanque aqui. E depois a gente fez uma análise sensorial para ver se as pessoas viam a diferença sensorial, se dava para ver que esse aqui era diferente desse. E o grupo que a gente fez um teste sensorial, formal e tal, eles viram diferença. E a maioria preferiu essa aqui, porque era mais aromática. Então, o tanque horizontal aberto, que ainda tem vários lugares, tá? Ele faz diferença sim na hora de fazer fermentação por causa do aroma. Talvez seja o motivo das trapistas usarem tanques horizontais, o arraste é menor. No tanque horizontal tem superfície de contato melhor com a levedura? Tem menos pressão em cima dela, e ela trabalha bem com isso também, tá? A levedura não gosta muito de pressão em cima dela, não. Ela até trabalha, mas ela não gosta, não. Uma curiosidade, o fato que as grandes capturam excesso de CO2 pela pureza de 98%, eles captam sim, e eles limpam esse CO2. Eles abrem a uma certa pureza e depois eles chegam
limpando, fazendo o processo todo de limpeza, né, passa por permanganato, lavagem e tal, ele chega à pureza que a gente precisa, de 0,9999, para injetar depois na cerveja, tá? Sim. Como deve ser a sala onde fica o tanque aberto? É uma ótima pergunta, Humberto, porque a sala tem que ter controle de gás carbônico, porque o gás carbônico mata, né? Então ela precisa de uma exaustão muito boa. Normalmente esses lugares têm alarme também de gás carbônico e ela tem que ser refrigerada, né? Porque nem sempre esses tanques são refrigerados. Tá? Mas é um lugar que não é tão simples, é perigoso, tem que tomar cuidado com o gás carbônico, sim. Tá? Dependendo da quantidade que você tem também dentro da sala. Se tiver pouquinho, não tem problema não. Eu não sou nada grande e capto o CO2 produzido. Uau, que legal! É incomum, tá, Marcos? Captar o gás carbônico produzido na menor, mas é muito legal. O caseiro ainda tá longe, mas chega lá, sem pressa. Tá bom? Então existe a diferença, sim. Para terminar, eu só queria falar de filtro. Na verdade, eu trouxe aqui os filtros. A filtração não é uma etapa obrigatória, né? Filtro é um equipamento caro. Muitos cervejeiros menores optam por não filtrar, usar até alguns tipos de clarificante para compensar, para ficar mais clara a cerveja sem precisar filtrar. É um processo caro, né? Mas que dá muita diferença na cerveja. A cerveja filtrada ela é muito mais clara, ela é transparente, ela é mais bonita, enfim. Depende do gosto, tá? Mas é fato que ela é mais brilhante, enfim. E aí muita gente ainda filtra, as grandes também filtram. E aí usam a terra de atomácia como auxiliar filtrante. Eu tenho o filtro de placas horizontais, grande ou pequeno, esse aqui é igual a esse, tem essas placas assim. E eu tenho o filtro de velas verticais, que eu já sei que tem pequenas que tem, inclusive aqui perto a Three Rocks tem, por exemplo, que é a mesma coisa disso aqui, só que ao invés de ser deitado, é em pé, né? Mas é uma peneira igual. E aí alguns dados para vocês que eu trouxe, que essas peneiras, elas têm tamanho mais ou menos de 50 a 80 micrômetros, são bem pequenininhas, mas a terra infusória que a gente usa, a terra de atomácia, ela tem a fina de 7 a 20 micrômetros e a grossa um pouco acima de 20 micrômetros. Então, a terra passa, só que a gente tem que tirar, botar, recircular até que a terra grude, tá? Na placa ou na vela, e aí a gente faz a filtração. Então, a gente suja a cerveja para depois limpar. Né? A gente adiciona a terra, que é quem vai filtrar de fato, para depois conseguir tirar as substâncias, porque são muito pequenininhas as substâncias que estão presentes na cerveja. Outra maneira de se filtrar é o filtro de membranas, né, que é uma tecnologia mais nova do que esse da terra de atomácia, que está em alta. Né? A gente tem a membrana, é um sistema que se chama cross-flow, que a filtração não acontece nesse sentido, o líquido passa nesse sentido e aí acaba tendo a filtração. Tá? E a membrana é de poliéter sulfona, de 0,4 a 0,5 micrômetros, ou seja, é muito menor do que o filtro de terra infusória. Né? Então, ela fica muito mais brilhante, também fica mais finamente filtrada. Tá? É muito legal, mas ainda é muito mais caro do que esse aqui. Mas, no futuro, a terra de atomácia é um produto finito, né? Nós extraímos da natureza, é extrativismo puro e alguma hora vai acabar, até porque ela não serve só para cerveja, né? Ela serve para pasta de dente, filtra suco, filtra vinho, enfim, tem uma série de outros usos e a gente também, né? Então, alguma hora ela vai acabar e a filtração por membrana é o que tem aí no mercado de mais eficiente. Existe o filtro de prensa tipo da cantina, assim, aí eles usam celulose, tá? Que é como se fosse a membrana, mas é celulose. Quanto do sabor? Aníbal, essa pergunta é muito interessante, porque se a filtração for bem feita, eu não deveria ter perda de sabor, tá? Principalmente esse aqui que é o mais comum, eu não deveria ter perda de sabor na filtração. Então, existe o que acontece é que você tira a célula de levedura, né? E a célula de levedura faz parte da bebida quando é para ter, né? Então, você pode sentir uma diferença sensorial, mas porque a levedura está te trazendo a sensação da levedura e não você não perde nada. O filtro não é tão fechado a ponto de tirar cor, por exemplo, de tirar éster, eles são muito menores do que o poro do filtro, tá? Então, por isso que teoricamente, Aníbal, não era para perder, tá? Dá para usar só centrífuga e não usar filtro? Vitor, a sua pergunta é ótima, porque
sim, depende do quão clara você quer a sua cerveja. A membrana, desculpa, como é que chama? A centrífuga, ela tira bastante, mas fica uma névoa ainda. Então, se você topa ter na sua cerveja, não vai ser filtrada como, não vai ser brilhante como uma cerveja filtrada, mas ela vai ter bem pouco sedimento, a centrífuga é bem legal. Eu não sei como aí em Portugal a centrífuga está ganhando popularidade aqui no Brasil, mas ainda é muito caro para a gente. Aí eu não sei se é tão caro, talvez seja mais barato para vocês. E eu sou fã do equipamento da centrífuga, tá? Só que a centrífuga tem que tomar muito cuidado com a absorção do CO2. Porque na hora que a centrífuga abre para jogar fora o sedimento, né, o que ela está tirando, posso ter incorporação de oxigênio. Então, é um ponto de atenção, mas tendo esse ponto, uma maneira de medir ou de garantir, eu gosto muito do equipamento centrífuga, tá? Até, às vezes, você nem precisa do filtro depois, porque ele só tá uma névoa, ou você pode passar nesse aqui, ou um cartucho, que é uma membrana de celulose, sabe? Que você consegue reutilizá-lo por mais tempo, porque tem pouco sedimento. Filtrar influencia na vida útil da cerveja? Sim. Sim, se eu não tiver incorporação nenhuma de oxigênio e tal, você pode melhorar, porque você está tirando a levedura, e aí a levedura poderia autorizar, ela poderia morrer e dar algum tipo de sensorial desagradável para a sua levedura, para a sua cerveja, tá? Então, sim. De aroma, não muda. Desculpa, Rafael, pergunta de novo. Não entendi seu... se tirar aroma, não deveria. É o que eu falei. As substâncias que compõem o aroma da cerveja são muito menores do que o filtro. Então, era para passar. Né? É que nem eu pegar um filtro de café, passar água e esperar que o cloro saia, uma água clorada. Se eu passar num filtro de papel de café normal, vai passar, o cloro passa inteiro, porque a molécula é muito pequena. Tá? Então, teoricamente, as de aroma não deveriam perder. Se você mantiver sob pressão, assim, o problema é a má conduta durante a filtração, que pode acontecer de você perder pressão. Por exemplo, seu filtro está pressurizado e aí você, por algum motivo, perde a pressão, vai tudo embora, vai formar gás carbônico pra caramba, vai arrastar um monte de coisa embora. Aí sim você perde os aromas. Mas se for uma filtração correta, da maneira correta, não deveria. Ele não fica preso no filtro, tá? Como preservar a membrana para uso em outra filtração? Dá para usar mais de uma vez. Se você tiver uma cerveja muito carregada, você pode entupir a sua membrana, mas você tem como lavar. Se for um filtro de cartucho, você lava só mais ou menos, ele vai entupindo ao longo do tempo. O importante é você sempre usar uma cerveja com pouca carga orgânica, com pouca levedura, pouca proteína e polifenol. Tá, Leandro? Em tanques grandes, utiliza-se apenas refrigeração em camisa? Isso não gera uma variação de temperatura grande no tanque durante a fermentação? Não, é só camisa mesmo. Só que aí são várias, né? E camisas grandes, enfim, mas é só isso mesmo. Vida útil, peraí. Filtrar influencia na vida útil da cerveja? Já respondi, né? Beleza. Então, ó, pontualmente. Aqui foi de onde eu tirei as coisas, as informações. Muitos dos dados foram do Kunze, que é a nossa Bíblia, que é uma pesadaça. Aqui, ele é um livro maravilhoso, é caro, mas dependendo da sua utilização, vale o investimento. Falar da centrifugação, o que mais você queria saber sobre centrifugação? A centrífuga é um equipamento muito robusto, muito bom, que você retira boa parte das substâncias que causam turvação na cerveja, né? Porque ela gira, o líquido gira e as partículas vão para fora do centro, né? Elas vão para a parte mais perto da parede, e aí eu tenho um sistema que abre e esse acúmulo de sujidades, leveduras, etc., eles saem quando você abre. Essa abertura se chama deslodamento. E aí você consegue ir tirando limpando a sua cerveja. Ela é bem útil, bem importante, mas é um equipamento caro, tá? Eu sei que no sul, aí em Blumenau, acho que em Pomerode tem uma fábrica de centrífuga, né? Então, achei isso muito, muito interessante, ainda não conheço, mas eu lembro que na sua turma, Felipe, falaram que fazem. Né? Que bom que vocês gostaram. Há pouco perguntava sobre o headspace, mas no sentido de corrermos... tá, entendi. Sim, depois que a fermentação acaba. Ele está perguntando se tem risco de oxidação no headspace muito alto, se
se eu tenho risco de oxidação, Francisco. Sim, no final, enquanto a levedura está dentro do seu tanque ativa, ela pega o oxigênio que aparecer. Tá? Acontece uma oxidação da espuma, tanto que eu não sei se você já viu, mas se você olha uma espuma de um tanque, você vai ver uma parte da espuma fica marrom, aquilo ali é lúpulo oxidado, eu já provei. É muito ruim, é muito amargo, ele está muito oxidado, que é o que fica em contato com o oxigênio, tá? Mas ali embaixo não deveria. Agora, a partir do momento que você acabou a fermentação, que acabou a espuma, o ideal é que ali não tenha mais oxigênio, que aquele gás que esteja ali no seu headspace seja mais gás carbônico do que oxigênio, para eu não ter oxidação, tá, Francisco? Ó, Kim Pomerode, Andritz. Quero conhecer mais sobre, porque eu gosto muito de centrífuga. Você tinha perguntado, Marcelo, do curso do Senai. Ele é no Rio agora. Eles têm, é no Rio. Na cidade do Rio de Janeiro. Que bom que vocês gostaram, Luan. Filtros da entrada de água. Então, o filtro da entrada de água é mais partícula e cloro, né? Importante, principalmente o de cloro, se vocês usam água clorada. Se não usar água clorada, não precisa. Mas o bom da água clorada é que você consegue armazenar ela e ela vai ficar garantida a ausência de contaminante, né, ali. Então, é interessante. Se era isso, me disse se não for. Obrigada a vocês. Já está acabando o tempo, eu vou continuar aqui, mas só queria dar tchau para quem vai sair, quem não pode ficar mais. Muito obrigada, meus contatos estão aí. E a gente se encontra, a gente vai rodando o país falando de cerveja, é muito bom. Então, quando vocês quiserem, estamos por aqui. Espera aí que agora eu vou voltar nas perguntas. Você é suspeito mesmo, Rangel. Você até veio me ver. Veio ouvir minha palestra, você já me ouviu falando sobre isso, não, mas sobre outras coisas. Adorei. Peraí, gente, não consigo ver as perguntas. Hoje tem isso aí, 7 horas tem resultado do concurso brasileiro de cerveja. Boa sorte se alguém de vocês mandou cerveja. Eu não pude ir por problema de saúde, eu fiquei arrasada, eu fui convidada, mas eu não consegui ir. Graças a Deus eu tô melhor, mas foram momentos difíceis. Johanna, fala sério. Que bom que vocês gostaram. Peraí que eu quero ver as perguntas. No Rio, Vamos todos assistir a premiação? Sim, vamos assistir a premiação. Lá no Facebook do festival, não é? Microns eu não sei. De cabeça eu não sei. Para ser microbiológico precisa ser 0,45. Marcelo. 48 horas, Marcos. 2 bateladas de 200 litros cada dia para encher um tanque de... Viável mas eu acho que você pode gerar camada. Eu acho perigoso. 48 horas eu acho muito perigoso. Mas existe uma técnica que se chama Kreuzen, que você adiciona mosto depois quando a fermentação está no topo. E aí você dá uma turbinada. Existe, mas não é tão comum. Eu acho perigoso por formar camada, tá? Então, os microns da água, eu não sei. Tem que olhar de cabeça. Eu sou ruim com números, gente. Eu colo tudo. Na apresentação, normalmente tem os números por causa disso. Porque eu não consigo lembrar. Que bom que vocês gostaram. O Ishi tem tradução em português? Tem. Como se consegue fazer cerveja que evite oxidação? Botando antioxidante, Lourenço. Brincadeira. Você pode botar gás carbônico, fazer um colchão de CO2 em todos os seus tanques para evitar isso, por exemplo. Que bom que vocês gostaram. Vai passar a premiação no Facebook do Festival Brasileiro de Cerveja, Natália. Vai ser lá no Facebook. Na garrafa. Ih, Lourenço, peraí. Perdi. Na garrafa? Faz priming. Faz priming que você resolve todos os seus problemas. É grande ou pequeno sua realidade, Lourenço? Vitamina C é o antioxidante. Que bom, André, que você gostou. Obrigada, Francisco. Obrigada, André, por purgar CO2 na garrafa. 20 litros? Faz priming. Faz priming, porque é muito bom. A levedura vai pegar tudo que tem ali de oxigênio e vai usar para ela. Eu sou fã do priming, adoro. Professora, pode dizer novamente o nome do livro? Foi o Cusi. É esse cara aqui. Eric. Esse cara aqui. Esse aqui. Prime é vida, Rangel, também acho. Prime é muito bom, gente. Eu gosto. Tá, Lourenço? Se você é pequenininho, acho que vale a pena.
Editora Crater, Rangel, Rangel, tá certo também, editora Crater que está fazendo todos esses livros, está trazendo todos esses livros e tem mais. Ontem eu conversei com ele e vai trazer mais coisas. Bibiana, pessoal de Portugal, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Eu falo rápido. Quando vocês falam rápido, eu não entendo. Então, por isso que eu estou falando. Eu dou aula no Senai de Santa Catarina? Não. Nunca, já dei, pelo Senai daqui. Eles me mandaram para Santa Catarina, mas eu não entendi. Ah, que bom, Carlos, que bom. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Sim, Santa Catarina, fui lá dar uma vez pelo Senai. Só me chamar de novo. Que eu vou. Que bom, Júlio. Entendemos e gostamos. Isso é a melhor parte, né? Que bom, gente. Foi um prazer. Falar para Portugal foi minha primeira vez. Muito legal. Tendo oportunidades, quero conhecer a legislação de vocês, vou procurar mais sobre a legislação dessas coisas que eu falei daqui do Brasil, para saber como é a daí também. Samuel, de nada, foi um prazer. Que bom, Joaquim, que gostaram. Gente, vê com o pessoal da escola se dá para passar a apresentação. Não tem problema, não. Porto Velho. Ah, legal. Que legal. Não, ainda não dou, mas pode falar de mim lá. Tô brincando. Sucrocolheira é parecida e é diferente, mas tem muita coisa que é parecida, tá, Renato? Que bom que você gostou. Marcelo, agora a gente também pode. Foi liberado no final de 2019 para usar lactose. E já estão se fazendo um monte, que dá uma textura, uma sensação diferente, né? Eu acho que eu nunca tomei. Adorou a palestra? Que bom. Eu brincar é a melhor parte, né, Vitória? Eu acho que se a gente fala muito sério, dá até sono. Então eu faço, imito o meu professor que fazia ai meu Deus, a disciplina de clarificação. Que bom, Maurício, obrigada, Natasha também. Que bom que vocês gostaram. Gente, uma boa noite, assistam aos brasileiros, assistam a premiação, torçam pelas cervejas que vocês gostam, eu vou assistir também, tá? A gente se encontra lá no Facebook, então, do festival Ih, gente, Festival Brasileiro de Cerveja. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite para os portugueses, né? Aqui ainda tá claro. Mas boa noite. Muito obrigada por me ouvirem. Foi tanta gente, que beleza. Tchau, gente.